O filme começa com Nora e Alec pegando a estrada para passar o final de semana em uma cabana isolada, longe da cidade. No caminho, eles acabam se perdendo. Enquanto tentam encontrar a rota correta, eles encontram uma senhora parada no meio da estrada com seu carro quebrado. Eles então tentam ajudá-la. A senhora trata Nora de forma grosseira e diz que não pediu sua ajuda. Nora chama Alec e o casal decide seguir viagem, deixando a mulher para trás. Ainda durante o caminho, eles param em uma lanchonete para comer, mas todos no local agem de forma estranha, como se estivessem incomodados com a presença deles. Um dos clientes fica olhando fixamente para o casal, o que incomoda Alec. Então eles decidem continuar a viagem. Quando estão saindo da lanchonete, o homem que os observava de longe segura o braço de Nora e a manda ir embora da cidade antes que seja tarde demais. Ela fica assustada. Alec tenta tranquilizá-la e pergunta se ela está bem. Eles param em um posto de gasolina para reabastecer o carro. Alec pergunta ao gerente do local se ele conhece algum lugar onde possam descansar e passar a noite. O gerente então indica um local. A cena corta para eles entrando em uma pousada. Nora diz que o local parece estar abandonado. Alec ri e diz que não está, pois ainda há pratos na mesa. Ela diz que eles aparentam estar ali há muito tempo. Eles olham em volta e não há ninguém para atendê-los. Então sobem as escadas e se deparam com o dono do local, um homem de aparência desfigurada, extremamente bizarro, o que deixa Nora com medo e desconfortável. Mesmo assim, eles decidem ficar lá e descansar. Então, acabam adormecendo sem perceber que, debaixo da cama, havia um homem escondido, usando uma máscara de ovelha. A cena corta e Nora já acorda em uma gaiola. O paradeiro de Alec é desconhecido. Um homem mascarado aparece e ordena que ela fique quieta, mas Nora não obedece e tenta abrir a gaiola. Em seguida, um segundo homem surge e derrama um líquido sobre ela, fazendo com que perca os sentidos mais uma vez. Nora acorda amarrada em uma maca, com as pernas abertas, onde será inseminada como um animal. Ela tenta lutar, mas está muito fraca por causa de todas as substâncias que foram injetadas em seu corpo. Um homem a transporta em uma gaiola pelo local, e durante o trajeto, ela percebe que todas as pessoas que vivem ali usam máscaras de animais. Nora então entende que aquelas pessoas formam uma comunidade inteira, onde cada um tem suas próprias funções. Alguns estão limpando e trabalhando, enquanto outros estão matando e massacrando seres humanos. O homem prende Nora em um celeiro. Então a cena corta para Alec, que está preso em uma gaiola minúscula, junto com vários outros homens que apenas aguardam a hora de sua morte, pois já não tem mais forças para lutar. 3 homens mascarados entram no local e começam a bater com um martelo na cabeça de um dos homens enjaulados. Em seguida, eles também machucam outro prisioneiro. Alec, desesperado, começa a agitar sua gaiola, chamando a atenção dos mascarados. Eles vão até ele e começam a maltratá-lo. Um dos homens acerta sua cabeça e Alec perde os sentidos. Os mascarados o colocam em um carrinho e o transportam para o matadouro. A cena a seguir mostra um homem com uma máscara de porco carregando uma sacola com membros humanos, como se fosse algo natural. Ele vê outro mascarado e o ajuda a carregar mais um prisioneiro para a jaula. Mais tarde, o homem com a máscara de porco se encontra com o proprietário da pousada, que demonstra ter uma postura de líder daquela comunidade. O homem relembra ao mascarado que eles têm o compromisso de alimentar 80 pessoas e pergunta se haverá comida suficiente para todos. Apesar de o homem com a máscara de porco não falar, o senhor entende suas respostas por meio de gestos e mímicas. O senhorio entra na cozinha irritado e exige que a comida esteja pronta em 2 horas. O cozinheiro moe um pouco de carne, enquanto o ajudante corta os legumes. Nesse momento, o senhorio recebe uma ligação de seu cliente, avisando que vai buscar a comida mais cedo. Por causa disso, ele diz ao homem com a máscara de porco que será necessário usar o gado leiteiro para compensar o fato de não conseguirem entregar tudo a tempo. A cena corta para um estábulo, onde várias mulheres lactantes estão presas em gaiolas com tubos de sucção conectados aos seus seios. Em seguida, Andrew, o caixa do posto de gasolina, entra no estábulo e tenta confortar uma das mulheres, que já está exausta e em luto. A mulher o amaldiçoa, e ele, de forma infantil, fica nervoso e furioso, dizendo que ela é a culpada por não ser uma boa humana. Mais tarde, o senhorio recebe uma ligação de um cliente reclamando e dizendo que seu casamento foi destruído depois que sua esposa encontrou um dente na comida. O senhorio tenta tranquilizar o homem e garante que ele será indenizado posteriormente. O senhorio termina a ligação quando outro mascarado entra em sua sala e diz algo ao homem com a máscara de porco, informando que é uma questão urgente. Eles vão até os estábulos e descobrem que uma das mulheres foi assassinada. Eles percebem que há um pedaço de madeira cravado no peito da mulher, com o nome Andrew esculpido. Então, o senhorio ordena que seus homens o encontrem.
Em outro estábulo, Nora continua tentando entender tudo o que está acontecendo. Ela vê outra prisioneira no estábulo ao lado, que lhe revela estar ali há mais de 2 anos. A mulher explica que todos os prisioneiros são tratados como animais da fazenda e conta que foi violentada tantas vezes que seu corpo já não consegue mais engravidar. Neste ponto, ela está à beira da morte, mas demonstra mais alívio do que tristeza, especialmente após dizer a Nora que não existe escapatória daquele lugar. Ao ouvir aquilo, Nora entra em pânico. De repente, ela escuta o choro de outra mulher que está na cela do outro lado. O nome da mulher é Ashley, e ela está presa naquele cativeiro há pouco mais de 2 semanas. Nora tenta acalmá-la, prometendo que elas escaparão juntas. Em outro local, Andrew brinca de forma perturbadora com algumas cabeças humanas decepadas. Quando um dos mascarados do senhorio o encontra, ele começa a chorar, dizendo que a mulher merecia aquilo por ser má. O homem o arrasta para fora. Em seguida, o senhorio repreende Andrew por desperdiçar recursos da fazenda. Como punição, ordena que ele ajude os funcionários da fazenda a alimentar os prisioneiros. No entanto, ele acidentalmente derruba o balde cheio de comida e corre imediatamente para evitar as consequências. O homem com a máscara de porco começa a procurá-lo e o encontra fugindo da estufa. Andrew corre até a cozinha e entrega um pouco de orégano ao proprietário, que o agradece pela atenção. O proprietário, então, decide cuidar de Andrew pessoalmente e ordena ao homem com a máscara de porco que se livre da mulher, já que ela não pode mais produzir leite. Nos estábulos, os homens entram na cela ao lado da de Nora e imobilizam a outra mulher. Nora assiste, horrorizada, enquanto o homem com a máscara de porco abre a barriga da vítima, deixando seus intestinos caírem em um balde. Incapaz de compreender o horror que presencia, ela desaba no chão. Depois que os homens se afastam, o estábulo mergulha em um silêncio opressivo. De repente, a porta range. Nora fica tomada pelo medo, mas logo sente alívio ao ver Alec, que conseguiu escapar do matadouro e está ferido. Ele diz para Nora ir com ele, e os dois deixam os estábulos às pressas. Enquanto tentam evitar os guardas da fazenda, eles encontram um caminhão, mas o veículo não liga. Um dos fazendeiros escuta quando Nora tenta dar a partida. Rapidamente ela e Alec tentam se esconder. Eles contornam o caminhão e veem o fazendeiro a poucos passos de distância. Por sorte, um sino toca ao longe, chamando a atenção do homem, que sai correndo. Eles retomam a fuga e encontram uma igreja. À primeira vista, parecem estar diante de estátuas de Jesus e seus seguidores, mas os rostos estão cobertos por máscaras de animais. Pela janela, Alec avista o homem com a máscara de vaca. Eles se escondem rapidamente pouco antes de ele entrar. Nora observa em silêncio enquanto o homem se ajoelha diante do altar para rezar. Então, eles aproveitam a oportunidade para escapar. Quando estão saindo, o assoalho range, e eles são avistados pelo homem com a máscara de vaca, que imediatamente toca os sinos da igreja para alertar os demais. Eles tentam correr, mas Alec acaba preso em uma armadilha para ursos. Nora tenta ajudá-lo, mas, à medida que os funcionários da fazenda se aproximam, ela não tem outra escolha a não ser fugir para salvar a própria vida. Nesse momento, os donos da fazenda carregam uma enorme pedra e jogam sobre a cabeça de Alec. Nora continua a fuga em lágrimas. Ela se esconde nos estábulos masculinos segundos antes de Andrew e o senhorio entrarem. Enquanto eles vasculham a extremidade oposta do galpão, Nora sussurra para um dos homens aprisionados, perguntando como escapar daquele lugar. O prisioneiro explica que há um ônibus em perfeito estado, usado pelos fazendeiros para transportar as vítimas, e indica onde estão as chaves. Depois de agradecê-lo, Nora se afasta. No instante em que começa a correr, Andrew e o senhorio a observam e sorriem, como se já soubessem o que vai acontecer com ela. Nora avista o ônibus que o prisioneiro havia mencionado, próximo aos estábulos onde Ashley está. Então, ela a liberta tentando cumprir a promessa que lhe fez. As duas entram no ônibus, mas percebem que as chaves não estão lá. Em seguida, vão até a casa que fica logo à frente. Pela janela, Nora avista as chaves sobre uma mesa e, em silêncio absoluto, as pega, ciente de que qualquer ruído pode custar-lhe a vida. Ao retornar para o ônibus, Nora dá a partida sorrindo, aliviada por finalmente conseguirem escapar. No entanto, Ashley permanece em silêncio, paralisada. Nora pergunta o que aconteceu. Quando Nora olha para trás, vê que todos os trabalhadores da fazenda estão sentados no fundo do ônibus. A cena final revela um banquete macabro, onde os homens mascarados comemoram, deixando claro o terrível destino de Nora e Ashley. Se você assistiu até aqui, deixe seu like e inscreva-se no canal. Até o próximo resumo.